Angélica Nicoletti e hoje ela traz um tema muito relevante. Ela alerta que diabéticos precisam trocar o açúcar por adoçante. Vamos ampliar essa informação. Passamos a apresentar Vida Saudável. Informações para que você tenha uma alimentação saudável. Apresentação, Angélica Nicoletti. Saudações saudáveis. Diabetes. Com certeza você já ouviu falar da patologia diabetes, ou seja, uma patologia que é conhecida como uma doença crônica não transmitida. Contudo, uma doença crônica significa que a pessoa precisa de um tratamento constante. O que acontece no indivíduo que é portador da patologia diabetes? A gente chama o paciente de diabético. Nós temos o diabetes do tipo 1 e do tipo 2, e nós temos aquele diabetes dentro deste, o diabetes que acontece quando a criança, é tomada pelo diabetes, e quando o diabetes acontece mais tardio. Geralmente, quando a criança é acometida pelo diabetes, existe uma carga genética muito grande para desenvolver essa intolerância ao açúcar. E quando o indivíduo já é de uma certa idade, algumas patologias adjacentes levam o indivíduo a desenvolver o diabetes, independente de ser diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. O indivíduo ele tem problemas metabólicos relacionados ao açúcar, aos açúcares. Então, indivíduos portadores da patologia diabetes, eles não podem consumir o açúcar. Por quê? Porque lá no pâncreas, lá no fígado, são produzidos hormônios que fazem o regulamento do açúcar no sangue. Ocorre que o indivíduo que tem esta patologia do diabetes tem problemas nesta produção de hormônios. Um deles, chamado insulina, que é responsável por ir lá no sangue, captar a molécula de açúcar e colocar para dentro das células. Mas o que acontece se o indivíduo tem essa deficiência no organismo, essa deficiência metabólica, de ir lá e tirar o açúcar que está no sangue e colocar para dentro da célula? Acontece que este açúcar, ele fica no sangue e ele vai estar entrando em tecidos que não têm uma barreira para a entrada do açúcar e vai danificar, como, por exemplo, tecido dos rins, tecido do coração, tecido cerebral, tecido do olho. E aí, com o passar do tempo, você já, com certeza, conhecendo um diabéticos ou tendo alguém com diabetes na família, já ouviu falar que o diabético pode, com o tempo, apresentar cegueira, pode, com o tempo, apresentar patologias renais e pode iniciar a amputar extremidades, como pés e mãos. Por quê? Porque, a grosso modo, lhe explicando, este açúcar que fica no sangue, ele dificulta a circulação sanguínea adequada. E extremidades onde a circulação sanguínea é mais difícil de acontecer, como, por exemplo, nos pés e nas mãos, mais facilmente pode levar a parar ali o sangue e começar a necrosar. Por isso que indivíduos que têm esta patologia do diabetes precisam ter um cuidado extremo com unhas, precisam ter um cuidado extremo com cortes e picadas, porque a cicatrização é bastante comprometida devido a este acúmulo de açúcar no sangue. Bom, mas tem tratamento e a pessoa pode levar uma vida saudável? Com certeza, porém é necessário cuidar da dieta.
E quando eu falo cuidar da dieta, sim, os açúcares e qualquer tipo de açúcar que vem do nosso carboidrato, né, os conhecidos aí, massa, Shampoo Monange, só pães, arroz, batatas, mandioca, que são ricos em carboidratos, mas especificamente os carboidratos do tipo simples, que são aí qualquer tipo de açúcar e qualquer alimento que você pensar tem açúcar. Uma bala, um pirulito, uma sobremesa, um bolo, tudo que é feito com açúcar vai fazer mal para o diabético. Existe então aquele diabético que faz uso de medicação de cápsulas, né, ou comprimidos, e tem aquele diabético que faz uso da insulina, independente do tipo do diabetes que esse indivíduo porta e o tipo de medicação que ele faz uso, precisa sim ter um controle do açúcar. E eu sei que isso é difícil. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um mundo onde os açúcares, eles, por mais que sejam em pequena quantidade, eles fazem parte do nosso dia a dia. E o diabético, em especial, ele precisa ter uma drástica mudança nos seus hábitos alimentares. E realizar esta mudança para que ela seja duradoura no seu dia a dia, não é para qualquer tipo de indivíduo. Não estou dizendo que você não é capaz, muito pelo contrário. Você é muito capaz de fazer uma adequada mudança nos seus hábitos alimentares, mas estou lhe explicando que é difícil. Então, no geral, o indivíduo diabético ele não pode com açúcar e você precisa, então, entender que geralmente, consultando um profissional da saúde, aí o nutricionista, que é responsável por ajustar uma dieta para o indivíduo diabético, ele vai lhe cortar o açúcar e introduzir aí algum tipo de adoçante, adoçantes líquidos ou adoçantes em pó, para que você utilize no lugar do açúcar e tenha uma vida saudável. E para encerrarmos, não esqueça, mel é riquíssimo em açúcar e não pode para nenhum tipo de portador de diabetes. Cuide-se, se você tem diabetes, você precisa se cuidar muito mais, ter um cuidado redobrado com a sua saúde. Não deixe de procurar o seu médico de confiança, o seu nutricionista e o educador físico para fazer atividade física, que também é importante na patologia do diabetes. Um super abraço saudável e até o nosso próximo programa. Pela Tupã você teve Vida Saudável, espaço onde você recebe informações para uma alimentação mais saudável. Apresentação Angélica Nicoletti. Até a próxima segunda nesse horário aqui na Tupã. Valeu, Angélica, obrigado pelas dicas aí importantíssimas, né? Especialmente para o diabético, né? Mas se você também tem vínculo com algum familiar, enfim, tem contato, dê essa orientação, essa informação que é fundamental. O áudio já está disponível ali no portal tupan.fm.br no link de áudios, né? Ali você já pode ouvir ele sem problema nenhum.